um momento, mais uma Hora das Mães no nosso Haja Amanhã. Haja Amanhã. Haja Amanhã. De segunda a sexta, entre as 10 e o meio-dia, com Ana Cristina. Hora das Mães. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana Matias. Bom dia na Hora das Mães, bom dia Bom Susana, dia. bom dia Marcelo. Bom dia. Bem-vinda. Hoje até respiramos mais, este teu indicativo, respire, porque hoje, finalmente, temos uma manhã lavadinha. Que bem, já fazia tanta falta. Verdade, aquela E o sensação. cheiro a chuva até arranhada é tão bom. A chuva, estávamos mesmo a precisar, não é? É verdade. É Uma verdade. benção. Ora bem, Susana Matias. Como está? De Hoje volta ao aqui, estúdio? Sim, de volta ao estúdio, hoje aqui. Vamos então, e hoje quando estamos assim acompanhados é outra coisa, não é? É verdade. Sempre tão bem Obrigada, acompanhada. obrigada verdade. pelo carinho. É muito bom estar aqui também. Ora bem, então qual é a vossa sugestão para hoje? Sou todo ouvidos. Marcela, Ora, e eu gostava de continuar a falar sobre aquelas coisas que são sempre as grandes dificuldades das pessoas, emoções. As pessoas que são muito emocionais, as pessoas que não são nada emocionais. E hoje queria trazer um pouco um debate sobre o que é que são emoções, o que é que são sensações e o que é que são sentimentos. Porque há sempre uma grande dúvida, uma grande mistura sobre exatamente essas questões. eu mexi o microfone da Marcela. Sim, toda a gente está a ver isso e está-se a ouvir o barulhinho de mexer. Enfim, mas nós estamos a ouvir bem, Marcelo. Vamos a isso. Pronto. E então era essa a questão que eu gostava de hoje lançar, o desafio para as pessoas que nos estão a ouvir, se conseguem perceber a diferença entre o que são sensações, emoções e sentimentos. E tu, Susana, o que é que tu achas? Eu acho que, bem, como é que é? Sentidos? Não. Sensações. Sensações é aquilo que os nossos sentidos nos transmitem. Eu Uhum. sinto que tu me tocas. Muito bem, tem a ver com o corpo então. Sim. Então, sensações, nós podemos dizer que tem a ver com o nosso corpo, aquilo que o nosso corpo consegue sentir. E a gente consegue distinguir muito bem, portanto, conseguimos distinguir muitas sensações através dos vários sentidos que temos. E elas são imensas. E emoções? O que é para ti emoções? Emoções é o que desperta cá dentro o que as sensações despertam cá dentro. Excelente observação, é isso mesmo. Emoções é o que nós vamos dar vamos dar nome às reações que vamos ter perante as sensações que temos. Mas normalmente a sensação no corpo físico, ela pode estar relacionada com algo externo ou pode ser meramente interno. Enquanto a emoção tem sempre a ver com um estímulo externo. E as pessoas vão dizer, então, mas a gente sempre sente emoções quando temos um estímulo externo. Esse estímulo vai ativar algo dentro de nós que nos vai fazer sentir certas Nunca sensações. pode ser um estímulo interno? Aí está. O nosso corpo está sempre em contacto com o exterior, está sempre a captar informações. E vamos tentar perceber um bocadinho melhor o que é que são emoções. Olhando para o corpo. Não faltando a parte dos sentimentos, que já lá vamos fazer assim. Vamos imaginar num pensamento que nós estamos a ter. Por exemplo, a Ana estava ainda há pouco a falar na chuva. Assim, exato, aquela percepção de Olha, manhã lavadinha. De lavadinha. É Que verdade. emoção foi essa que sentiste? Pela cara da Ana, uma alegria imensa. É, uma Olha, sensação de... Só pela cara. Sim, porque também temos essa percepção das pessoas, não é? Microexpressões, As expressões, não é? não é? As microexpressões, portanto, a tua face, toda a expressão visual e microexpressão da tua cara e do teu corpo mostrou que era uma emoção positiva. Então nós temos uma sensação no nosso corpo de bem-estar, acompanhada por expressões, ou seja, reações a algo. E essa reação é expressada também através do corpo, mas tem lá uma emoção. E vocês sabem que as emoções são produzidas pela química, pelas hormonas que andam dentro de nós,
que circulam no nosso sistema, no nosso organismo. No outro dia, com os miúdos, houve uma miúda tão querida que, quando eu comecei a fazer o esquema entre o cérebro, o corpo e o que circula no corpo, ela disse: já sei, as emoções circulam no sangue. Eu disse: muito bem, também circulam no sangue, no sistema nervoso, por aí fora. Mas, mais giro ainda foi o que ela disse a seguir: então as emoções são como um comboio. E eu disse: sim, como um comboio. E foi giríssimo, porque ela disse: sim, um comboio que leva lá dentro várias pessoas, e as pessoas são as hormonas. E giríssimo como as crianças conseguem associar uma informação e visualizar de uma forma tão simples, uma informação que é complexa, é muito complexa para os adultos, porque nós precisamos de muitos detalhes, e ela fez isso de uma forma tão simples. É um comboio que leva as hormonas lá dentro aos vários sítios do corpo. Então as emoções são os mensageiros entre o nosso corpo e aquilo que ele tem que fazer, depois de sentir e por aí fora, e aquilo que nós estamos a pensar. E isso é que são os sentimentos. Os sentimentos já é algo processado É mente e emoção. mentalmente, exatamente. Ou seja, é o que nós pensamos sobre o que sentimos e as emoções que temos. E podemos trabalhar sobre o tempo. Porque se sentires algo no teu corpo, ou uma emoção, normalmente sentes no momento em que ela está a acontecer. É no agora, é no presente. E os sentimentos são sempre relativos ao que já passou. É uma lembrança. É uma lembrança. Então, quando nós memorizamos uma emoção, ela passa a ter características de sentimentos. E muitos de nós andamos sempre a viajar no tempo, nas nossas memórias, e a projetar para o futuro. E então andamos sempre a ativar sentimentos de acordo com experiências que vivemos, com as sensações que sentimos, com as emoções que foram produzidas, que foram vividas, foram ativadas nessas experiências. E é super engraçado, porque eu já falei aqui num programa, até foi logo o ano passado, no início do ano ou no fim do ano, que nós podemos alterar os nossos sentimentos em relação a uma memória. Exatamente. Porque muitas vezes a nossa perspectiva, principalmente quando nós olhamos para uma memória não tão agradável, é porque nós olhamos, nós a vivemos, nós a experienciamos numa perspectiva. Se nós tentarmos ir a essa memória e vê-la não com a emoção, mas como um observador, neutro, como um cientista, conseguimos perceber outras perspectivas. Ver de fora, tipo, ver, não é? Sim, Estar de fora. sim. Então vamos tentar fazer também aqui um desenho como se fosse uma criança sobre o que é que são as memórias. As pessoas não entendem muitas vezes como é que o nosso cérebro processa. Mas o nosso cérebro é uma máquina, um sistema muito simples que cria registros, pequeninas estradas. É como se fôssemos fazendo um mapa da nossa vida e conforme vamos andando, vamos desenhando esse mapa dentro de nós. São caminhos, são estradas. Agora, como é que nós desenhamos o mapa? Com que cores desenhamos o mapa? Com que características? E cada vez que nós vamos olhar para o mapa, nós vamos olhar para essas características que desenhamos neles. Porquê é que nós dizemos que são memórias negativas ou positivas? Porque as sensações foram agradáveis ou desagradáveis. Agora, a verdade é que no final temos um mapa desenhado com tudo o que esse mapa, ou que nós registamos ao longo do caminho. Então, uma memória é um desenho interno das nossas experiências ao longo do caminho. Como é que nós podemos alterar as memórias? Vamos voltar a olhar para o nosso mapa e podemos alterar o desenho que fizemos. Como é que fazemos isso? Normalmente podemos passar novamente por aquelas estradas e perceber que afinal pode ter outras cores, pode ter outros cheiros, pode ter outras pessoas, outras sensações, outras realidades. E quando nós vamos alterar esse desenho, nós alteramos a memória. E podemos, em consciência, deixar de ter uma estrada com buracos e passar a ser uma estrada alcatroada ou ajardinada, ou como nós achamos que é mais o ideal para cada um de nós, porque cada um tem o seu ideal, não é? Sem dúvida, e eu na altura partilhei que tive essa experiência com uma memória que tinha do meu passado, da minha infância, que não era assim tão favorável, e que tive um encontro com pessoas com quem partilhei esses momentos e percebi que a perspectiva deles era completamente diferente da minha, e consegui depois fazer este exercício de então deixa-me lá voltar a olhar com outros olhos, sem ser com os mesmos que eu já olhei tantas vezes. Vamos tentar ver de outra perspectiva, tentar olhar de fora. E foi muito bom, muito positivo para mim, e foi muito bom perceber esta questão realmente de a realidade que eu memorizei, que eu criei, que eu guardei,
foi aquela que eu vi, mas Na não é altura. toda. E não é o todo. E além de que tu agora, porque já tiveste muitas outras experiências, já tens outra capacidade de observar, de sentir, de perceber, quando vais olhar para a tua memória, também tu vais percebê-la de forma diferente. Então não é que a memória tivesse diferente, ou seja, que a realidade fosse diferente, é tu estás diferente e quando vais olhar para os detalhes que colocaste na tua memória, tu também vais ver coisas diferentes, vais entender de forma diferente. Então é muito interessante que nós temos que sentir a vida e aqui eu abro aqui um parênteses para acrescentar mais uma informação. Os sentidos vão filtrar as informações que nós guardamos dentro de nós. Aquilo que nós vemos, sentimos, cheiramos, provamos, aquilo que nós ouvimos, são as nossas percepções da realidade. E quando nós não entendemos certas coisas, nós não as conseguimos guardar dentro de nós. Não as aceitamos, porque não as entendemos, e portanto não as integramos em nós como informação válida para a nossa evolução. E deixa-me dizer que eu acho, e que é uma coisa que nós vamos trabalhar hoje bastante, e que eu acho que Sim, no temos ginásio todos do que eu esta trabalhar, noite. que é quanta percentagem dos nossos sentidos nós temos ativada. Com um mundo com tanta informação rápida e fácil, nós muitas vezes desligamos parte dos nossos sentidos. Estamos a deixar de os trabalhar. Ou escolhemos um em maior relevância que os outros. E vamos pensar na importância que poderia ser um dia tomarmos especial atenção, por exemplo, ao nosso olfato. Vamos fazer desafios aos nossos ouvintes. Por exemplo, quem é que consegue pintar uma cor, um cheiro? Dar cor a um cheiro? Ana, conseguias? Pensa lá, sente. Fala a ver se tinha aqui algum cheiro para tu cheirares e me dizes a cor. Espera aí. Eu pus perfume. Não, mas agora voltando à manhã de chuva. Sim, Pronto, provavelmente. boa. Exatamente. Muito Sim, bem. provavelmente. O cheiro Sim. que te vem. Que eu cor acho darias que é esse uma cheiro? cor clara, fresca, com algum brilho. Muito bem. Uhum, Com algum brilho. Sim. Não era uma cor escura, era uma Não, cor clara, brilho. exatamente. E se sim. estivesses, por exemplo, agora na praia, num dia daqueles quentes de julho, Amarelo cheiro. intenso. amarelo terra. intenso, Amarelo quente, intenso, sim, não era? sim. Interessante. É. E é olharmos às vezes, só bem, são pequenos exercícios Pois de é. idealização, como É. é que nós conseguimos dar cor a um cheiro? É estranho, não é? É. Como, por exemplo, nós conseguirmos perceber uma frase, uma palavra, com alguém a escrever-nos nas costas. Como é que o nosso corpo decifra uma sensação física e consegue identificar como sendo um texto, um desenho, uma imagem, Sim. uma frase, Qualquer coisa. não é? sim. Sem estarmos a ver, sem estarmos a ler. Interessante, não é? Estes são alguns dos desafios, já estamos aqui a desvendar, que vamos Uhum. lançar aos nossos Mas ouvintes quanto hoje. tempo é que temos? Ainda temos. Ainda temos? temos. Então eu gostava de fazer um pequenino exercício com quem nos está a ouvir. Então, pronto. Um Temos- exercício de percepção. Podemos também lançar desafio a participação, nós prometemos isso. Vamos fazer este exercício, tu deixas o número de telefone e dizemos às pessoas que a seguir ao exercício nos transmitam o que é que sentiram. O que é que sentiram? Pode ser? Pode ser, Ana? Pode Diz ser? o número Sim. para a pessoa poder apontar Ok, então vamos e vamos- liguem no fim do exercício. Sim, então anotem lá o número e depois ligam. Portanto, é o nosso número aqui do estúdio, é o 281 320 245 281 320 245. Ok. Ok. Agora vamos fazer o exercício que a Então, Marcela vai vamos podem ser. só fazer uma pausazinha de 5 minutos. É bom porque depois também voltam mais ativos àquilo que estavam a fazer. E vou-vos convidar a suavemente fecharem os olhos. Pode parecer estranho de que é que estejam, então vão para um local onde possam fazer isto sem que ninguém vos interrompa. Também vou fazer, está bem? Pode Tô ser. ótimo. Vamos a isso, Ok. vamos a isso. Então, fechar os olhos, respirar fundo e centrar a respiração bem no centro do peito e a atenção bem no centro do peito e visualizar na vossa mão direita um limão. Um simples limão. E eu vou-vos pedir para olharem para ele. Vejam bem que forma é que o limão tem. Que cor é que o limão tem. Reparem se tem detalhes. Que tipo de casca é que tem? Tem rama? Não tem? É grande? É pequeno? Reparem bem nas características desse limão. E agora vou-vos pedir para sentir o peso do limão. É leve? É pesado? E temperatura?
Como é que estão a sentir? É fresco? É normal? Fantástico. Na outra mão, vou pedir para visualizarem uma faca. Olhem bem para a faca que apareceu na vossa mão. De que é feita? Que materiais é feito? Qual é a forma que tem? Tem cores? Tem detalhes? Reparem bem. E reparem também no peso que a faca tem. Temperatura? E agora vou pedir para que vocês cortem o limão em meio, a meio, ou seja, em duas partes. E reparem quem é destro ou canhoto, se sente alguma dificuldade no braço ao fazer esse corte com a mão esquerda. É só ter essa sensação. Excelente. Cortado o limão em dois, vou pedir para pegar numa dessas metades, ou num pedaço, e levar o limão ao nariz. Aproximem bem no nariz. E agora sintam o cheiro respirando profundamente. Se não estão a se sentir bem, voltem a respirar e tentem sentir o cheiro que entra dentro das narinas e como é que ele sente, como é que se sente o cheiro do limão. Excelente. Agora, espremam um pouco do limão dentro da boca. Deixem cair 2 ou 3 gotas de limão e sintam como é que a vossa boca reage. Como é que sentem o limão dentro da boca. E percebam se o sabor do limão muda. E como é que acontece quando engolem e se altera o sabor. Voltem a meter mais sumo de limão, por favor. Percebam se houve mudança no sabor do limão. Como é que a vossa boca reagiu. E agora, podem abrir os olhos e olhar para as vossas mãos e perceber o que é que está nas vossas mãos. Nada. Vocês viram o limão? Viste o limão, Susaninha? Tinha forma. Tinha forma. Tinha cor? Tinha cor. Tinha peso? Tinha peso. Tinha temperatura? Tinha temperatura. Conseguiste cortá-la? Consegui cortá-lo com a mão esquerda, mas consegui. E o teu braço sentiu alguma resistência? O facto de ser com a mão esquerda? Alguma dificuldade, sim. Veio algum pensamento? Sim, que logo direto, quando a Qual faca foi? vai para a mão esquerda, tipo... Ok, vou ter dificuldades a cortar. Uau! E depois, a cheirar? A cheirar, aquilo até entrou aqui. Quase que eu espirrei. Eu com o ácido quase que espirro. Quase que espirrei a Com partir aquilo- o limão. A É partir verdade. o limão. Aquilo... É verdade. Quando partiram o limão, sentiram logo o cheiro? Porque Ou tem só para aquela... Sim, sim. Não? Aquele, Que Há assim giro uns interessante. salpicos. sim, sim, não é assim Do branco, não é? Daquela zona sim, branca. Sim. E o ácido. em E o geral, ácido? Olha, e na boca? Ai, mãe. Acidez? Sentiram-na? Fizeram caretas? Eu acho que Absolutamente, fiz. absolutamente. Olha, e água na boca? Tem água na boca? Agora tenho, por acaso. Mas eu acho que é porque eu costumo... o sabor que eu costumo associar ao limão é limão? mel. Costumo tomar umas colheres Que de limão giro. e mel. E ficou a faltar o mel. Então, Bem visto, olha. ficou a faltar Faltou o mel. Marcela. Pois, para a não, próxima pois. vez depois a Juntar gente o mel, põe. juntar Podem o mel. pôr agora. Mas o que eu gostaria imenso de vos chamar a atenção é, reparem como o vosso corpo iniciou a digestão com uma mera imaginação. Ele sentiu, ele viu, ele cheirou, ele saboreou, ele começou a produzir a digestão com a saliva e não existe limão nenhum. E estas sensações físicas têm um estímulo, mas que é um estímulo de memória. Então o corpo sente aqui e agora, baseado em algo que é um sentimento, que é uma memória. E a vossa relação com o limão, e vocês certamente não escolheram um limão à toa, é um limão que vos diz alguma coisa, ele é importante para vocês, senão não tinha aparecido esse tipo de limão, tem a ver com memórias e com as vossas experiências e vivências. Ora, mas as sensações físicas, aqui, elas não precisaram do estímulo real. As emoções precisaram. As emoções precisaram de um estímulo. E foi exatamente a química que foi produzida através das ativações do sistema neuronal, das memórias criadas nos neurónios, que ativaram a produção de certas hormonas que fez com que o corpo sentisse um limão onde não existia. Agora, já viste bem, Ana? É interessante. É interessante. A Agora temos que lançar aqui. Lança outra vez o pergunta. número para Sim. ver se alguém... Se alguém liga. Então agora, se alguém quiser Ok. trocar 2 dedos, conversa connosco, é o 281 320 245. Portanto, 281
320 Só 245. até ligar vais precisar. Para que, se alguém quiser também ter essa percepção, se Como é que se partiu o aconteceu? limão. Eu já partilhei a minha Sim, experiência. sim, Estive aqui a fazer, presumo eu, caretas em direto. Pois. Podem partilhar, nós não Sim. vimos as vossas caretas, É só verdade. precisamos de perceber as É vossas verdade. sensações e emoções associadas a esta experiência de ativação. Da ativação de memórias. É. O que eu gostava também de chamar a atenção é que muitos de nós, o tempo todo, andamos a ver limões onde eles não existem. E andamos a reagir a questões e a um mundo que não está lá. Mas nós acreditamos de pé juntos que sim, que estamos a ver, que estamos a ouvir, que estamos a cheirar, que estamos a sentir, mas é tudo memórias que estão a ser ativadas por Por algum uma estímulo. experiência. Neste caso, o estímulo era auditivo. Eu estava a levar a pessoa a ver, a sentir e tudo mais. Ela só foi buscar memórias. Às vezes há um cheiro, há uma música, há uma notícia, há algo que Exatamente. desperta as nossas memórias e nós vamos estar a reviver algo, mas numa outra experiência e não damos a oportunidade à experiência de ser ela só. E então, quando nós estamos a reviver, nós não estamos a viver o que está a acontecer no presente. Nós estamos a ativar uma memória do passado e estamos a materializar essa memória novamente no presente. Quando é uma coisa boa, fantástico, não tem problema. Quando são memórias que nos magoam, então nós somos criadores novamente dessa memória, estamos a ativá-la e a dizer ao nosso corpo que ela está a acontecer. Ora, se o nosso corpo está desenhado para sobreviver, ele vai desenvolver capacidades, características, comportamentos Para se para proteger. se proteger. Ora, se é positivo, é que nós até não estamos no mal e está tudo bem, nós podemos utilizar a nossa imaginação, que é sempre muito fértil, para nos sentir bem. Quando é negativo, nós muitas vezes andamos depressivos por questões que nem sequer estão lá. Pois é. Então, falar de sensações, emoções e sentimentos é extremamente importante porque estamos a falar dos nossos 3 centros motores do nosso corpo, que é realmente o centro do corpo, físico, do fazer, o centro das emoções, que tem a ver com a relação que nós temos entre a nossa memória e o que realmente está no nosso exterior, e depois todos os sentimentos, que é o centro do mental, do pensar, das memórias, e que tem muito a ver com o passado e com o nosso registro, que foi criado por nós, parte das nossas experiências. Portanto, esta foi a Olha, mensagem. e ninguém quer nos partilhar a isto sua é experiência. Ninguém agora Opa. quis contar que franziu tanta cara e que ficou com a marca de boca de provar o limão. De todo. É verdade. Mas possam fazer quando puderem se ver tiver. esta Exato. em diferido, ou Sim, seja, sim, sim. esta gravação Podem mais partilhar tarde, na mesma. Uma podem mensagem partilhar, para nós. podem ouvir. Podem comentar, no E caso. podem Podem comentar comentar por escrito. se tiveram efetivamente alguma sensação que queiram dar conta, realmente. Pronto. Nós hoje vamos experimentar estes sentidos físicos. Vamos desafiar os sentidos que nós às vezes não damos tanta atenção. Vamos deixando de valorizar tanto. Vamos ver se valorizamos ou não. Há pessoas que realmente Estão muito ativas nos seus Exatamente. sentidos todos. Vamos perceber, vamos trabalhá-los todos. E vamos perceber as emoções que eles despertam, as memórias, isto tudo isso. Só falta dizer onde, quando exatamente. e a que horas. Pronto, hoje vamos ter então as conversas de ginásio do eu no espaço da Casa do Caminho, Rua Dr. Jorge Corvo, número 12, das 8h30. Em Tavira. Em Tavira. A partir das 8h30 e são todos bem-vindos. A participação é por donativo. A pessoa pode. Eu agradecia que se inscrevessem, se pretendem participar, digam-nos alguma coisa, porque nós estamos a organizar e, como Sim. já perceberam, E vamos dizem ter para aqui. onde? Dizem para onde? Olha, podem dizer na página do Ginásio do Eu, podem dizer à Hora das Mães, podem dizer a mim, Susana, e podem dizer aqui nos comentários, Também, nos comentários deste do nosso- vídeo, da nossa que conversa, nós sim, sim. vamos estar identificados e Sim, vamos, sim, sim. vamos conseguir Muito identificar. bem. Pronto. E lá estaremos. Quem for, traga roupa confortável, porque nós vamos estar a fazer uma oficina de corpo com várias experiências e sensações e convém estarmos à vontade. Não é? É isso. Sim. És bem-vinda É também. Sim. Fica essa mesma sugestão. Quem sabe? Logo mais. Muito obrigada. Marcela, bom, Obrigada mais muito uma bom vez sempre por este tê-la por cá. momento. A Susana também. Até para a semana. Sim, Para a até semana para a vamos semana. trazer uma novidade. Por isso. Qual é o dia que não temos novidades? Pois. Todos os dias temos novidades, ainda bem. Por isso mesmo é que isto se mantém com tanta vitalidade. Com tempero de limão.
E mel. E que mel, agora no falta o inverno. mel, falta o mel, falta o mel, é verdade. Olha, muito obrigada para vocês, Obrigada uma mais uma boa vez. quarta-feira, um excelente dia Até daqui a um mês. e até breve para mais um A Hora das Mães. Obrigada. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana Matias.